relatório financeiro do COAF, como ele foi, através desse relatório, teve uma questão da falta de uma decisão judicial para que os delegados que investigaram esse caso tivessem acesso a esse documento, que foi até uma mudança recente do STF, e a equipe de advogados acabou aproveitando essa oportunidade para entrar com um pedido aí de revogação da prisão da vereadora, já que a maioria das provas dessa investigação da DENARC 64, que foi compartilhada com a Polícia Federal, foi utilizada para poder fundamentar a prisão da vereadora e dos demais 8 réus dessa investigação, que começou lá em novembro de 2024, Luiz. Você lembra que nós tivemos as primeiras investigações do DENARC 64. Naquela ocasião, a polícia acabou mirando o núcleo financeiro de uma organização criminosa denominada Bonde dos 40, e logo em seguida as informações que foram adquiridas pelo DENARC foram compartilhadas com a Polícia Federal. E aí nós tivemos 2 fases da Operação Escudo Eleitoral. A primeira fase, que ainda foi realizada no ano passado, que acabou mirando aí a vereadora. Logo em seguida, a investigação acabou mirando também o escritório da vereadora, né, a ONG da vereadora, e logo em seguida a própria vereadora foi presa em abril deste ano, sendo logo em seguida transferida para a prisão domiciliar devido às condições de saúde que ela apresentou durante o período em que esteve na sala de Estado-Maior do quartel do Comando-Geral da Polícia Militar. A gente vai conversar agora, Luiz, com a equipe de advogados da vereadora Tatiana Medeiros, o advogado Samuel Castelo Branco e também o advogado Edson Araújo. O advogado Samuel Castelo Branco representa a visão, vamos dizer assim, criminal desse processo, e o doutor Edson, a questão eleitoral da vereadora. Eles já estão chegando aqui, pode passar aqui. Vamos conversar aqui primeiro, Luiz, com o advogado Samuel Castelo Branco sobre essas mudanças. Primeiro, doutor Samuel, saber, né? A vereadora tem, de fato, envolvimento com essa organização criminosa que foi arrolada aí nesse processo? Certo. Eu desejar boa tarde a todos. Bem, Denis, é o seguinte, uma coisa nós devemos restabelecer, né, nesse processo. Ela não tem qualquer vinculação com facção criminosa, e não é a defesa que coloca isso. O Ministério Público não a denunciou por ter envolvimento com facções criminosas, seja Bonde dos 40, seja Primeiro Comando da Capital, Comando Vermelho, ela não tem ligação. E isso as investigações mostraram. Agora, o que acontece? Para a população, né, porque as premissas que foram levantadas pela Polícia Federal buscaram investigar se facções criminosas haviam financiado a campanha da vereadora, e no decorrer das investigações isso não se confirmou. Tanto é que a Polícia Federal não indiciou ela por ter vinculação com facção criminosa, e o Ministério Público não denunciou ela por esse delito. Então a gente está comentando aqui, não é a acusação do processo em si, até porque você já tinha entrado em contato comigo algumas vezes, eu disse, não, eu não costumo comentar a respeito dos processos dos meus constituintes. Mas essa falácia de facção criminosa e Tatiana Teixeira Medeiros, isso eu falo tranquilamente porque eu não estou falando do processo, isso não está no processo. Como é que vocês avaliam a decisão que determinou essa soltura agora da vereadora? A gente recebeu até com uma certa naturalidade, porque a partir do momento que a juíza, também sem outra alternativa, teve que suspender a audiência, porque a prova originária da Operação Escudo Eleitoral, que foi realizada pela Polícia Federal, foi declarada ilícita. A partir do momento que a prova foi declarada ilícita, a gente não sabe se existe ou não provas autônomas que independam daquela prova inicial, oriunda da DENARC 64, que sustentem a acusação. Então a magistrada suspendeu, intimou o Ministério Público no prazo de 10 dias para que o Ministério Público diga se tem ou não essa prova independente, para manter a instrução ou aguardar suspenso até o Supremo decidir se vale ou não vale essa questão dos IFs. Como hoje eu vi a entrevista do delegado Samuel, ele explicou bastante, foi bastante direto no ponto da questão. É uma divergência de tribunais superiores que acaba refletindo nos tribunais afora, né, do Brasil. Então, para a gente explicar para os nossos telespectadores, o que de fato acabou divergindo seria esse relatório financeiro que foi adquirido na investigação DENARC 64 e que houve uma mudança de entendimento por parte do STF recente, né, em agosto de 2025, não é isso, né? É basicamente isso. Os processos de relatório de inteligência financeira, o ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão quando esses processos
tem requisição direta da autoridade policial ou do Ministério Público, sem uma determinação judicial. Então, assim, o que aconteceu no julgamento desse habeas corpus, lógico que o adiamento da audiência contribuiu bastante, mas nós já tínhamos argumentado, já tínhamos indícios de que não existia qualquer motivação para a Tatiana estar presa, muito menos para ela estar afastada do cargo, representando os quase 3 mil eleitores, né, que votaram nela e que estavam se sentindo preteridos porque não tinha sua representante na Câmara de Vereadores. Doutor, com relação à vereadora, né, como é que ela recebeu essa decisão e o estado de saúde que ela se encontra, já que ela foi colocada em prisão domiciliar devido às condições mentais que ela apresentou dentro do quartel do Comando-Geral da Polícia Militar? Pronto. Desde é importante que se diga que a saúde mental, eu creio que o isolamento, a prisão, né, ela causa isso aí. Então, eu acho que o retorno, a médica dela, ela fez o tratamento correto, a médica, inclusive, disse para ela voltar a frequentar os cultos, a atividade laboral, tanto no mandato de vereadora como advogada que ela vão fazer, creio eu, que só melhorar o estado de saúde dela, certo? Com relação à questão da soltura dela, né? A Justiça, nesse mesmo documento, acabou também adotando algumas medidas cautelares. Quais são essas medidas que a vereadora vai ter que adotar? Bem, foi colocado... Ela não pode sair em determinado horário da noite, né? Ela tem esse recolhimento noturno. Ela não pode manter contato com outros investigados ou servidores da Câmara de Vereadores que estão arrolados nesse processo. E os aparelhos dela podem ser auditados, certo? O computador dela, né, pode ser auditado, celular, para que a gente possa ver, né, o que ela está... Ou seja, ela tem umas limitações que não vão impedi-la de exercer o seu mandato de vereadora. Acredita que essa decisão, mesmo que momentânea da Justiça, representa a inocência da vereadora? Na verdade, a inocência dela nós vamos comprovar, mas essa decisão não adentra ao mérito da acusação, certo? Não adianta a gente... Nem sempre... E eu gostaria de deixar bem claro, nem sempre alguém que é preso preventivamente é culpado, como também aquele que é posto em liberdade tem uma inocência declarada. O processo sequer iniciou, a juíza suspendeu, nós vamos passar pela audiência de instrução e julgamento, que é ali que vai se auferir a culpa, né? Se tem ou não tem, nós acreditamos na inocência, mas aqui não serei leviano de dizer que uma soltura representa absolvição. Obrigado, doutor. Eu vou falar agora com o doutor Edson Luiz para trazer informações sobre a parte eleitoral da vereadora a partir de agora. Como é que vocês receberam essa decisão? A partir de que momento é que a vereadora, de fato, vai retomar o seu mandato na Câmara Municipal de Teresina? Boa tarde. Nós recebemos com muita tranquilidade, o doutor Samuel já havia explicado. Nós já aguardávamos essa decisão há bastante tempo, porque a vereadora não tinha mais os requisitos de prisão faz tempo, né? A declaração de ilicitude das provas foi só a cereja do bolo para que ela fosse colocada em liberdade. A decisão autoriza que ela volte imediatamente. Agora são os trâmites burocráticos da Câmara Municipal, ela já foi notificada à Câmara e agora, obviamente, que o presidente vai, muito possivelmente, notificar o suplente para que ela assuma normalmente. Muito possivelmente, na segunda-feira ela já estará lá. Alguma questão burocrática talvez empurre isso para terça. Então, na segunda-feira, pelo menos é o que vocês trabalham, né? Ela, de fato, pode ser aí retomar o seu mandato na Câmara Municipal de Teresina. Como é que tem a questão da relação dela com os assessores que também foram investigados aí pela Polícia Federal? A decisão, uma das novas cautelares é que os assessores que estejam arrolados no processo não tenham comunicação com ela. Então, obviamente, que ela vai formar o gabinete dela agora com outras pessoas. A defesa estuda algum tipo de reparação pelo período em que ela ficou afastada aí das funções legislativas? É muito cedo para a gente pensar nisso, né? Toda a nossa energia, nossa força, nossa concentração está no processo. Nós vamos provar a inocência dela. A revogação das cautelares já foi uma vitória, é um bom sinal disso, e as questões reflexas disso, que seria uma possível um pedido de indenização, será posteriormente avaliado. As medidas cautelares foram impostas pela Justiça, deve ter algum tipo de implicação no processo dela dentro da Câmara Municipal de Teresina? Não, nenhuma. As cautelares que foram as novas cautelares que foram agora estabelecidas não tem nenhuma relação com o trabalho dela. Com relação ao partido, né? A gente lembra que
durante esse processo que ela estava respondendo de modo criminal, o partido acabou abrindo um processo contra ela disciplinar no intuito de expulsá-la do partido. Já foi conversado alguma coisa com o PSB? Não, ela não foi notificada de nenhum processo disciplinar. Se houve algum processo, ela ainda vai ser notificada. Quando ela for notificada, vamos ver o conteúdo do que diz esse processo. Se esse processo tem por natureza as acusações, ele perdeu força significativamente, porque o processo criminal foi praticamente esvaziado. Já procuraram o presidente da Câmara, o vereador Enzo Samuel, para essa notificação da retomada do mandato aí da vereadora e também até pela questão do vereador Leônidas, que acabou assumindo no lugar dela? Não, ainda não, diretamente não. O que nós sabemos é que o processo, que a decisão já foi notificada oficialmente à Câmara. Agora, hoje é sexta-feira, já final da tarde, segunda-feira a gente vai avaliar isso. Obrigado, viu, doutor? Tá aí, Luiz, as informações relacionadas a esse caso. Só com relação ao Alan Dilson, né? Vocês não representam a parte do Alan Dilson nem dos demais réus aí desse processo, né? Na verdade, eu patrocino a defesa da dona Odélia, a mãe dela, e do Estênio, que é o padrasto, certo? Todos eles já estavam sem nenhuma cautelar imposta e os reflexos do adiamento da audiência, do esvaziamento de prova, de tudo, se estende a eles. Até o momento, o conhecimento de vocês, de modo criminal aí desse processo, as provas estavam todas baseadas nesse relatório financeiro ou teria outras provas que foram levantadas aí tanto pela Operação DENARC quanto pela operação da Polícia Federal e que vocês trabalham para poder provar a inocência da vereadora? Denis, a própria Polícia Federal, quando dá portaria, né, da investigação, quando o delegado decide investigar, a premissa Alan Dilson foi preso em Minas Gerais e estava na companhia de Tatiana Teixeira Medeiros. A partir daquilo ali, iniciou-se a investigação. Ou seja, o que foi que levou à prisão do Alan Dilson lá em Minas Gerais? A DENARC 64. Então, uma vez que a DENARC 64 acabou, não era nem para o Alan Dilson ter sido preso, o conteúdo do telefone dele, então vai retroagindo, vai contaminando todas as provas, que eu, enquanto advogado de defesa, não vejo nenhuma prova autônoma, mas a juíza abriu para o Ministério Público se manifestar e nós vamos ver o que o promotor vai colocar como prova autônoma para a gente poder discutir. Obrigado, viu, doutor? Tá aí, Luiz, as informações relacionadas ao caso da vereadora Tatiana Medeiros, que tomou conta do noticiário nacional nos últimos, vamos dizer assim, de novembro para o mês de agosto, mês de outubro agora de 2025, e aí com essas mudanças aí do entendimento do judiciário a partir do relatório financeiro em que houve uma mudança do STF, né, que esse relatório precisava de uma decisão, uma ordem judicial para que ele fosse conseguido aí por parte da polícia. Como naquela ocasião, em outubro de 2024, não foi tido uma ordem judicial, todas as provas passaram a ser consideradas nulas a partir de agora por esse processo contra a vereadora e também contra os demais réus desse processo. Luiz? Pois é, agora a gente vai aproveitar também e deixar sempre o nosso telespectador informado. O Denis está aí. Qualquer novidade em torno do caso, se volta, Denis. Eu encerro o que eu estiver fazendo por aqui para trazer esse complemento. Agradecer aos advogados e agradecer a você também, Denis, pela exclusiva que trouxe para a gente agora, nesse momento, falando da soltura da vereadora Tatiana Medeiros. Os advogados aí estão otimistas de que ela talvez já volte a trabalhar na segunda-feira. O Leônidas Júnior, o vereador que assumiu o lugar na suplência da vereadora, deixaria o cargo, volta à suplência, a vereadora reassume a cadeira na Câmara dos Vereadores. Obrigado, viu, meu amigo Denis? Qualquer informação nova, você traz pra gente aqui e atualiza.